Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com você do sétimo ano, ou você que nos assiste e usa nossas videoaulas como suporte, né? Revisão de matemática, tá conosco. Agora acompanha aí, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, toca no sininho para receber novas notificações, mas antes da nossa videoaula eu tenho que falar da nossa equipe, é claro, nossa parceiraça, a mãe de Mia! Você não sabe quem é Mia não, né? Vou dar o Instagram de Mia para você acessar lá. Vou não. A mãe de Mia, Joyce, é a nossa intérprete hoje que está fazendo para você ao vivo essa transcrição, tá claro? E ele, Manuel, nosso parceiraço, que é a nossa técnica, que eu vou chamar de técnica de vez em quando, que é o nosso parceiraço, o nosso professor de filosofia, que está conosco, beleza? A videoaula de hoje, de número 28, fração. Eu sei, é chata, eu sei, é complicado, eu sei que você não gosta, mas é essencial você aprender fração. Você vai ver comigo, vem comigo. Ó, primeiro eu vou falar da história, que não é de agora que a gente trabalha com frações, tá? Fração é algo que faz muito tempo, muito. Aliás, trabalhar com número racional, se você for investigar na história aí da matemática, você vai ter várias surpresas, tá? As primeiras notícias do uso de fração vêm do Egito Antigo, vem aí das terras do Nilo. As terras que imagiavam o Rio Nilo eram divididas entre grupos familiares em troca de pagamento de tributos do Estado. Não sabe quais são os tributos? Traz para mim aqui, Manuel, que eu vou explicar. Vou fazer uma transposição didática. O que é isso? Eu vou contar uma história de que como era lá antigamente, você pagava os tributos pelo espaço que você produzia na terra. Aqui nós chamamos, onde você mora aqui no centro urbano, de IPTU. Entendeu? Se você não sabe, pergunta teu pai e tua mãe. O que é o IPTU, pai? O que é IPTU, mãe? E quem sabe disso, principalmente quem mora em apartamentos, porque isso é grave, tá bom? Então não deixa de pagar esse tributo, porque antigamente o faraó mandava castigar. Agora o castigo é maior, tá? Se liga aí. Esse é um dos tributos que é oriundo, daí que a gente está falando da história. Estou fazendo a atualização, tá? Estou te dando um tributo, que é um deles relacionado à terra. Por isso que você vai ver que os apartamentos, casas e terrenos são vendidos por metros quadrados. Os tributos eram atribuídos justamente a uma noção de grandeza, e essa grandeza é essa noção que a gente tem do uso da terra, tá bom? Então vamos voltar lá, Manuel, brigadão, tá? Olha, a imagem que eu sempre uso é a mesma, tá? Vou mudar não, eu gosto dessa imagem. O Rio Nilo agora, como está? Com pessoas ricas, com seus barquinhos para navegar na margem do Rio Nilo. Antigamente não era assim não, tá? Esse espaço aí era dividido em pequenos lotes em que você plantava e aí o faraó tinha o direito de receber parte da tua produção, visto que ele era o dono da terra. Simples assim, tá? Então ele mandava os esticadores de cordas, os seus funcionários, que navegavam magiando esse Rio Nilo aí, medindo as terras para dizer, você vai pagar tanto, você está devendo tanto. E assim vai, tá? Esse tanto é o valor, né? Que era da moeda da época. O escambo era a troca. Bom, como o Rio Nilo sofria inundações periódicas, como qualquer rio no nosso planeta, é óbvio, né? Com a pressão da Lua, então as fases da Lua, as 8 fases da Lua, elas interferem demais no Rio Nilo, então ele sofre inundações de vez em quando, né? E essas terras tinham de ser medidas constantemente e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área produzida, à área do plantio. Então ele pelo menos era justo, o faraó era uma pessoa justa. Os egípcios conheciam essas frações, a fração com o numerador 1, e essa era a forma que eles usavam para representar. Essa aí, ó. Eu trouxe um exemplo aí do pão. Eu vou depois trocar isso aí por um pão de verdade. Como era o pão naquela época, vocês verificarem comigo, tá? Mas assim, a grosso modo, era um pão que era mais ou menos assim, ó, meio oval, tá vendo? E esses 3 traços aí significam que o pão foi partido em 3 pedaços. Era muito desenho, né? Era muita geometria. Então isso era muito legal. Você tinha que desenhar bem e ainda entender que isso podia ser representado de uma forma numérica, do número racional. Uma fração.
um terço, uma fatia do pão corresponderia a um terço do pão, ou seja, uma fatia, e é esse pão que foi dividido em 3 partes iguais, está aí no denominador número 3, né? Não lembra não? Vou recapitular contigo, tá? Esse pão fosse dividido em 20 partes iguais, eu queria fazer torrada, né, do pão. Então eu partiria em vários pedacinhos para depois fritar e fazer essas torradinhas que vocês comem aí no final da tarde com esse chá de maçã, né? Assim, assim, com café, né? A mãe de minha toma com café. Não tem chá de maçã, não. Maçã é pra gente que gasta a nossa voz aqui, beleza? Então, 1 sobre 20. Por que eu sei que são 20? Porque cada ferradura corresponde a 10. Então, se eu tenho 2 ferraduras, 20 aí no denominador. Agora, vamos lá para o conceito? Como que os egípcios utilizavam? Eles tinham um sistema de numeração de base 10. Então, tá aí o desenho, ó. Primeiro corte no osso, ou na pedra, ou desenhado no pergaminho, representava 1. O desenho da curva aí, que parece uma ferradura, era o osso do calcanhar, também dito, tá? Em alguns livros. O osso do calcanhar é a ferradura do animal, ou seja, de 1 eu vou para 10, de 10 eu vou para 100, tá vendo que é múltiplo de 10? E esse 100 era o rolo de corda, tá bom? E aí representa esse símbolo aí enroladinho. E essa flor aí linda, essa é maravilhosa, você tá vendo aí, que tá quase se partindo a bichinha, ela vale 1000, tá? É a flor de lótus. O dedo era 10.000, o sapo era representado como sendo 1 milhão e o faraó, o maior deles aí, com essa representação de 10 elevado a 6. Não lembra não, né? 10 elevado a 6 tem 6 zeros aí depois desse 10, tá? Então, 10 está 1, depois seguido de 6 zeros. Combinado? Que esses 6 representam o número de zeros. Fechou, então? Já sabe agora de símbolos egípcios, de história da matemática aplicada. E se tiver dúvida, fala com o teu professor lá e vamos seguir, porque não esquece, tá? O símbolo era sempre geométrico, tá vendo? E aí tem uma tradução para a função numérica. Se eu quero saber a fração dessa fatia da torrada, né, que no caso é o pão partido em 20 pedaços, iria virar as torradinhas, ia ser 1 sobre 20, tá bom? Que foi essa utilizada aí, a ferradura que está em vermelhinho, viu aí? A animação, gostei. Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do celular para esse QR Code. Aí, ó, agora, em cima, mãe de mim, em cima, na tua cabeça. Isso aí. Boa, tá vendo? Joyce aí. Quase atropelou o Joyce, o QR Code, esse quadradinho preto e branco aí. Aponta a câmera do teu celular que você vai direto para um vídeo que a gente preparou com muito carinho para vocês, tá? Vamos lá. Bom, o conceito de fração agora que você já viu a história da fração, nós vamos lá para o conceito. Veja, essas medidas fracionárias não são números naturais, tá? São exemplos de números chamados racionais. O que é racional? Vem de ratio, tá? De divisão, de rachar, de dividir, beleza? Então você aprendeu lá no 6º ano, dos conjuntos numéricos, que você tinha um número inteiro, né? A ideia do número natural, que é esse amarelinho, depois foi para o número inteiro, que é esse aí do Z. Aí eu vou explicar para vocês mais facilmente. Traz para mim aqui, Manuel, por favor. Deixa eu te explicar, tá? Você já está no 7º ano, já tem um conhecimento bem avançado e vai entender comigo. O amarelinho que você está vendo aqui, ó, vou tirar, só o amarelo. Número natural, tranquilo? Um americano foi lá e desenvolveu a pesquisa sobre ele, escreveu, e aí escreveu números, number, ok? Tá aí, e ele fez a representação. Aí um alemão foi lá e disse, também vou escrever, só que agora os números espelhados. 0 para o lado esquerdo serão os números negativos, para o lado direito serão os números positivos. Então eu vou ter os números espelhados com um 0 divisor de água. Esse alemão não mudou o que o americano fez. Então ele disse, isso são números. Só que número em alemão, segundo o meu próprio alemão, é Zeiger, tá? Então começa com a letra Z. Por isso, esse Z significa também número, só que em alemão. Ok? Tá claro para você? Agora eu vou adiantar. Você está aqui nesse verdinho. Mantendo aí, mantenha o foco. Ó, esse verdinho diz que é quociente. Então, é claro, só pode ser representado pela letra Q, né? E essa letra Q está dizendo que esse quociente é A sobre B, em que B é diferente de 0. Esse A tem vários números, se liga, tá?
Não esquece disso, por favor, não esquece. Porque matemática, ela pertence à linguagem, tá? Tanto português como matemática estão dentro do campo de linguagens. Então, eu preciso saber as nomenclaturas, os nomes, os termos, os verbetes que a matemática usa. Falei bonito? Verbetes? Depois tu descobre o que é, tá bom? Pergunta a professora de português. Beleza? Então, olha, a letra A, que você está visualizando comigo aí, ela significa numerador. Mas ela também pode significar parte. Ela também pode significar minuendo. Veja, tem 3 nomenclaturas para a mesma letra por conta da sua posição. Então, entenda que na questão pode vir ela escrita de 3 formas diferentes. Então, você precisa lembrar disso como? Exercitando as 3 formas, ok? E o denominador, que é a letra B, pode ser chamado de denominador, pode ser chamado de todo, pode ser chamado de subtraindo. Tranquilo? Esses 3 nomes, tá? E aí é o nosso objeto. Então, A eu vou chamar de numerador, mas eu vou mudar de vez em quando a expressão para que você entenda. E o B vai ser o denominador, desde que ele seja diferente de 0, porque nós não podemos dividir algum número por nada. Não existe essa concepção para a educação básica, tá bom? Vamos lá, então. Além de representar parte de uma quantidade dividida igualmente, uma fração também pode representar a razão ou quociente de uma divisão. Então, vou mostrar para vocês. Tem tempo ainda? Não tem, Manuel? Tem tempinho, né? Então, vamos lá. Razão. Eu tenho 5 bonequinhos que representam pessoas e um deles está mais escuro do que os outros. Ou seja, a cor está mais acentuada nesse primeiro e os outros são mais cinza. Se eu não tiver daltônico, né? Eu acho que é isso aí. Então, para eu representar essa imagem em números, eu posso fazer um comparativo de 1 para os 4. Veja, de 1 para os 4 eu tenho 1/4. Ou seja, esse mais escuro aí representa 1/4 do todo, tá bom? Aí, você sabia que no mundo, para cada pessoa sem água potável que vive nas áreas urbanas, há 4 pessoas sem água potável nas áreas rurais? Sabia disso? Não sabia, né? Então agora a gente tem uma forma de representar contextualizando. Essa razão pode ser representada pela fração aí, ó, 1/4. Cada pessoa sem água potável que vive nas áreas urbanas, 4 delas estão sofrendo sem água nas zonas rurais, tá bom? Então essa é a quantidade de pessoas nas zonas urbanas e essa é a quantidade de pessoas nas zonas rurais. Fechou? Então vem comigo agora que eu vou falar da fração agora na forma racional dela. Consciente, que é uma palavra que eu já falei, deriva do latim quotiens, cujo significado é quantas vezes, ok? A palavra é utilizada para designar o resultado de uma divisão aritmética pura. Não mudou nada a posição deles, tá? Numerador é numerador, denominador é denominador, fechou? Só que agora eu vou dividir um pelo outro. Simples assim, por isso que a gente vai falar de quociente. É o que a gente chama do resultado desse quociente de taxa. Você vai ver mais à frente. Sempre usa essa imagem, que eu adoro esse casalzinho aí, tá? Vamos dividir os nossos doces, né? Seriam nossos doces, beleza? Corrigir isso aí. Nossos doces, tá bom? Aí eles sobraram da festinha aí do casamento deles 5 doces. Eles vão dividir entre si. É claro que para eu não ficar diabético, eu dava tudo para ela comer, tá bom? Mas a gente está usando isso aí para aprender a matemática. Então, vamos dividir os 5 para 2, 5 doces para 2. Então, cada um deles vão ficar com 2 docinhos e o último vai ser dividido ao meio. Então, quando eu divido 5 por 2, eu vou ter 2 doces inteiros mais metade de um doce. 2,5 também pode ser representado assim, tá bom? Tá claro, então? Fechou? Agora a gente vai seguir para atividades. Tá bom? Vamos comigo então. Observar alguns exemplos até a gente chegar nas atividades. Eu vou mostrar os níveis de bateria de diferentes aparelhos. Olha um deles aí, ó. Bateria de celular é a parte mais interessante da aplicação, ou seja, da realidade de encontrar a fração. Teu celular dá em porcentagem, eu tenho certeza. É só você olhar lá a bateria, principalmente quando você está desesperado porque ele está prestes a descarregar. Você vai olhar isso aí. Então, olha aí, ó. O total da bateria carregada ela foi dividida em 5 núcleos. Ou seja, cada núcleo desse que você está vendo aí perto da mãe de Mia, aí do lado,
Isso aí mesmo, beleza. 20% da bateria, tá vendo? Então eu posso nomear. Quando a bateria está em estado crítico, ela está pedindo para ser carregada, é essa primeira. Aí eu tenho aí esse nível aí, ó, 1/5, chegou perto, corra para buscar uma tomada, aonde for, tá? Porque já está perto de descarregar. 2/5, tá tranquilo, vou ficar aí mais 2 horas olhando e entrando na internet, tá bom? 3/5, tá mais que tranquilo, eu vou assistir minha videoaula no nossos canais do Instagram e também no YouTube, beleza, dá tempo. E com 4/5, maravilhoso, é que você pode usar à vontade, você vai passar 12 horas com o celular na mão, com a bateria carregada, pronto, você dorme com ele. Não dorme com o celular não, tá? Deixa ele distante do teu corpo, mas a bateria vai estar completamente carregada, que 5/5 é o inteiro 100%. Fechou? Tanto você pode trabalhar com porcentagem, como você pode trabalhar com meio de fração, que ela é show para a gente aprender. Aí é 100%. Aí eu vou mostrar uma outra aí para vocês, ó. Quantos núcleos agora eu tenho? São 7, né? Então no primeiro eu tenho 2/7, tá vendo, ó? 2 carregados de 7 do total. Agora eu tenho 3 carregados de 7 do total. Agora eu tenho 4 carregados de 7, 5 de 7 e eu tenho 7 de 7, que é o 100%, ou seja, um inteiro da bateria do teu celular ou de alguma coisa que você está usando, a pilha do joystick, do teu game, enfim, um monte de coisa que você pode utilizar. E agora eu vou apresentar para você o jogo na matemática, Game World Wall, que eu e a Mandimia sempre apresentamos aí, ó, tá vendo? Qual é a representação fracionária da figura abaixo? Agora é muito fácil, né? Quantos tablets tem essa figurinha? Quantas subdivisões ela tem? Quantos pedacinhos ela tem aí? Conta comigo. 2, 4, 6, 8. Tá vendo? 8. Então, o denominador só pode ser 8. Olha as alternativas comigo, bem devagarinho. Eu posso dizer que a letra D? É claro que não. Se tem 8 pedacinhos, a letra D está dizendo que o denominador é 7. Esse está fora. Está fora. A letra C, nem pensar. Então, só pode ser a letra A ou a letra B. A letra A não pode porque não está preenchido 8 pedacinhos de 8 pedacinhos. Quantos pedacinhos estão preenchidos de 8 pedacinhos? 7, né? Conta comigo aí, ó. É mais ou menos laranja, né? Eu tô vendo amarelo, eu sou daltônico, beleza. São 2, 4, 6 e um 7. 7 pedacinhos pintados dos 8. Então, é claro que só pode ser a letra B. Aprendeu aí como é? Você vai ter que pensar isso rapidamente em 3 minutos e meio para responder esse Word Wall. Quer saber mais? É claro, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, está na cabeça da Mandimia. É isso aí. Obrigado. Joyce mostrando para você. Esse QR Code, aponta a câmera do teu celular para ele, que você vai ter acesso a essa plataforma e vai jogar matemática. Para quem gosta de game, é maravilhoso. Melhor jogar esse game do que esses games que não te ensinam nada, tá? Eu indico para você. Professor, traz para mim aqui, Manuel, por favor. Professor, usa o game Word Wall para ensinar os teus alunos. Cria teu game no Word Wall. Eu tenho meus games, tá? Vou trazer depois. Essa é uma promessa antiga que eu tenho que fazer, mas eu vou trazer, tá? Eu já tenho o game lá que eu criei nessa plataforma. É show. Muito bom. Eu adoro isso. E jogo game com vocês, tá? Mas claro que eu jogo matemática para ficar melhor ainda, né? Então, a resposta aí para vocês, letra B. Você vai ficar sem ela, não. Veja, observa comigo, ó. Uma plataforma já respondida, a letra B, de quantas? 11. Você vai treinar aí bastante para poder ter uma prática sobre fração, tá? E agora a gente vai, realmente, nós vamos para responder questões, tá? Ana quer repartir igualmente 3 barras de chocolates para as netas Angelina e Antonella. Já vi que a Ângela copiou isso aí de ator da TV, né? Bom, qual a fração da barra de que cada uma receberá, né? Vão repartir em 3, tá? Então vamos comigo? 3/2, 3 barras para 2 pessoas, a Angelina e a Antonella, beleza? 3/2, é claro que são 2 pessoas, 3 barras. Ao dividir 3 por 2, qual é a resposta? Você vai mandar para mim, né? Essa resposta que eu já deixei para te provocar. Quanto é que dá? Responde para mim. Manda lá no Instagram, por favor, a resposta. Não esquece, tá?
manda no Instagram teu nome completo, tua escola, teu bairro, quem é teu professor, ou você, professor. Aproveita essa questão aí para ensinar a garotada como é que faz essa divisão, que vai dar um resultado que a gente chama de taxa. O resultado dessa fração vai virar uma taxa, e quando a gente multiplica por 100, vai virar o quê? Porcentagem. Combinado? Vamos lá então para a segunda questão, envolvendo problemas com frações, tá? O tanque de gasolina de um carro tem medidas de capacidade de 60 litros. O marcador do combustível está marcando apenas 1/4 do tanque que está cheio. Quantos litros de gasolina há no tanque? 60 litros, 1/4 é que ainda contém combustível. Então, é claro, né, que 3/4 já foram gastos. Como é que eu faço? Eu vou pegar 60 e dividir por 4. Professor, por quê? Porque é 1/4 de 60. Então, você vai pegar 60 e dividir em 4 partes, você vai ter 1/4 de 60 e saber, tá? O marcador está dando 4 lá, e o tanque completo, se ele tivesse cheio, seria 60 litros. Cabe 60 litros, mas você já usou bastante, só tem 1/4 lá. Quanto que vale 1/4? 15 litros. Quando eu dividir 60 por 4, é igual a 15 litros, tá bom? Então, esse 1/4 representa 15 litros para a gente ter uma noção de uso do combustível. Certinho até aí? Então vamos seguir. Terceira questão, para adiantar ao máximo, em uma gincana de desafios matemáticos do 7º ano, uma lista de desafios que o professor propôs à turma, a Alana resolveu 3/4 deles e Vitor 7/10 deles. Quem resolveu menos desafio? Menos, se liga aí, tá? Traz para mim aqui, Manuel, mais uma vez. Não é pegadinha, não é casca de banana. Eu preciso ler a questão e a intenção que o autor tem. Ele não está botando aí questões aleatórias, ele está botando de propósito, para que você entenda que nem sempre a resposta é quem resolveu o maior número. Nem sempre é assim. Então eu tenho que fazer uma questão com menos, uma com maior, uma comparativa, quem conseguiu, se conseguiram ter os mesmos resultados, enfim. As questões de matemática não podem ser só de um jeito, para que você entenda que na vida real não é assim, tá bom? Fechou? Então vamos ver comigo lá. 3/4, como é que eu vou ter a noção? O que eu pensei? Pensa comigo, tá? Você pode fazer diferente, não tem problema, tá bom? Pode fazer outra forma de comparar, mas pensa comigo. 3/4, como é que eu vou ter certeza? Eu vou ter certeza por porcentagem. Para mim é mais fácil. Então eu vou dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Esse número eu posso multiplicar por 100 para ter uma porcentagem. Porque porcentagem é mais fácil para mim, tá? Mas se você quiser já comparar agora, você pode. Eu faço assim. 75 vezes 100 vai dar 75%. Então, a Alana resolveu 75% dos desafios, dos seus probleminhas lá do desafio da gincana. Combinado? Certinho. Agora eu vou verificar o Vitor. Vitor resolveu 7 de 10, que 7 de 10 é 0,70. Se eu comparar 0,70 com 0,75, eu já sei que quem resolveu mais foi a Alana. Tranquilo? Mas eu vou fazer a mesma coisa. Multiplicar por 100 e aí 70%. Tranquilo? Obrigado, Manuel. É isso aí. Então, quem resolveu menos foi o Vitor, tá? A Alana resolveu mais, porque 70% é menos que 75%. Combinado? Certinho até aí? Vamos seguir, porque tem desafio para vocês. Ficou aí um pedacinho sem animação, mas é normal, tá? Relaxa. Para uma viagem, Arthur encheu o tanque de gasolina do seu carro. No primeiro trecho da viagem, foi consumido 1/4 da gasolina do tanque. E no segundo trecho, foi consumido 2/3 da gasolina. Qual a fração do tanque ainda restou da gasolina? Vamos verificar comigo? 1/4 mais 2/3, tá? Então, tem que tirar o MMC. O MMC entre 4 e 3, né, é o produto entre eles. 4 vezes 3. Por isso tem 12 aí no final. Tá vendo aí comigo? Já deixei aí, né? Não foi de propósito não, tá? Foi erro meu. Foi erro da madrugada, tá? Foi de propósito não. MMC, 4 vezes 3, 12. Você já sabe que é 12. Vou fazer sempre assim, professor? Não, você pode fatorar, tá? Para ter certeza é melhor fatorar. Mas eu já fiz direto. 4 vezes 3, 12. Aí, eu vou ter o 12 aqui. Beleza? Olha, eu botei aí para vocês, 4 vezes 3. Aí o 12 eu vou
dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. O resultado vou multiplicar pelo numerador, que é 1. Combinado? Vamos lá. Divido por 4 dá 3. 3 vezes 1. Eita. 3 vezes 1 dá 3. Agora, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou somar 3 mais 8 e eu vou obter essa fração. Fechou? 3 mais 8 vai dar 11 sobre 12. Ora, 11 sobre 12 é a gasolina gasta. Concorda comigo? Então, o tanque cheio só pode ser 12 sobre 12, que é o inteiro, concorda? Aí eu vou subtrair isso, né? 12 sobre 12, que é o tanque cheio, menos o que foi gasto, que é 11 sobre 12. Então, a resposta é 1/12. Ok? Combinado? Fechou, então? Só desafio aí para vocês, depois você manda essa resposta pra gente no Instagram, nas nossas redes sociais. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.